E conhecereis a verdade vos libertará. Mais um entendimento, mais uma interpretação errada do verdadeiro evangelho. Mas o que é a verdade que liberta? Como é que a verdade liberta? Vamos conversar sobre isso aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, querido, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres, ok? Por que eu digo que é um engano, querido? A grande maioria das denominações evangélicas, elas dizem que são mudanças externas, são comportamentos externos. Então, antes de vir para a igreja, antes de vir para Jesus, eu tinha uma forma estética de me vestir, de comportar, e os comportamentos mesmo eram de um jeito. Aí vem para a igreja, mudou alguns comportamentos, mudou o jeito de vestir, mudou o jeito de falar, foi liberto. O que eles entendem que é libertação? Alguns poucos, uns 6, 10 pecados que cometiam e paravam de pecar. E você vai entender que não tem nada a ver. Eles aprenderam que a libertação é aquilo que eu aprendo como doutrina, é aquilo que eu escuto nas pregações dos cultos, é aquilo que eu aprendo na escola dominical. E eu volto a dizer para você, ali a gente apenas é adestrado a mudar o jeito de vestir, o nosso comportamento, ok? Que não tem nada a ver com a verdadeira libertação, né? A verdadeira libertação, querido, vai mudar o nosso modo de ser, de estar, de viver e de vestir. O problema é achar que a libertação é isso aí. E eu vou te dar aqui alguns motivos. Vamos lá. Primeiro, a pessoa só para com alguns pecados. Então ele acha que é santo. Pronto, a verdade libertou. Entendeu? Uns 10 pecados ali mais ou menos que ele praticava antes de ir para a igreja, agora ele não pratica mais. Então ele está liberto, entendeu? Ele se arrependeu, ele foi alcançado pela verdade que liberta. O problema é que eu sempre digo, no Novo Testamento tem 13 listas de pecados. Então ele parou com alguns. E veja se eu e você, se todo mundo, se até o crente mais consagrado não está na prática de dezenas de pecados que estão naquela lista todos os dias. Mas a verdade não libertou? Como você ainda está na prática de muitos outros pecados, ok? Ah, mas é com o tempo, entende? É um processo. Tem gente que tem 30, 40 anos, 50 anos que está dentro da igreja e está com os mesmos comportamentos. E aí são dezenas, como eu te falei. Outra coisa, né? Então ele acha que ele arrependeu, que ele foi liberto porque fumava, bebia, adulterava, prostituía e parou com essas coisas. São comportamentos externos. Outro, então um monte de coisa que ele aprendeu que era pecado. Vou te dar o segundo motivo. Ele aprendeu que era pecado, ele parou de fazer. Alguns anos depois, ele aprende que aquilo não é pecado. Aí ele volta a praticar. Como, por exemplo, mulher cortar cabelo era pecado. Usar calça era pecado. Bijuteria, pintura era pecado. O homem assistir futebol era pecado, né? Jogar futebol era pecado. Ter televisão em casa era pecado. O homem usar brinco era pecado. A pessoa fazer tatuagem era pecado. Escutar música secular era pecado, entendeu? E tomar uma cervejinha de vez em quando era pecado. O tempo vai passando, né? O cara diz que foi liberto. Eu conheci a verdade me libertou. Quando ele aprende que várias dessas coisas não são pecados, coisa nenhuma, ele volta a praticar. Mas o texto não diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Como é que um monte de coisa que era pecado hoje não é mais? Quase todos os púlpitos que eles chamam de altar, quase todos os púlpitos hoje tem homem com brinquinho, homem com cabelo comprido, mulher de cabelo curto, com calça comprida. Entendeu isso aí? Deixou de ser pecado. Mas o cara foi liberto, parou de fazer isso. Agora a libertação acabou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entende isso aí, querido? Preste atenção. Jesus é o Evangelho é Jesus. Eu sempre digo isso. Quem é o Evangelho? Quem é a boa nova? Quem é a boa notícia? Jesus. O Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João.
ou Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. A verdade que liberta é conhecer o Evangelho, e em conhecendo o Evangelho, eu me conhecer internamente. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me moldo pelo Evangelho, mais liberto eu vou sendo. E você vai vendo que os pecados que vão ensinando que são pecados aí durante décadas, com o tempo para de ser pecado, entendeu? Mas é o conhecimento, é conhecer o Evangelho verdadeiro, conhecer Cristo, conhecer Jesus, os ensinamentos dele e colocando em prática. Então, quando eu vou conhecendo isso, eu vou me vendo internamente. Quando eu me conheço e moldo a minha vida no Evangelho, eu vou sendo liberto. Porque esse mesmo Jesus disse o seguinte: eu vou enviar outro Consolador, e ele vai convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o terceiro motivo, ok? Então ele me convenceu que o homem usar cabelo comprido era errado. Eu cortei cabelo. Então ele me convenceu que o homem usar brinco era errado. Então ele me convenceu. Mas daqui a pouco eu deixo o cabelo crescer e boto o brinco de novo, porque eu aprendi que não era pecado. Eu começo a escutar música secular porque eu aprendi que não era pecado. Mas o Espírito Santo não convence você do pecado, da justiça e do juízo. Ele havia convencido, agora ele desconvenceu. O Filho verdadeiramente te libertou, mas você não ficou livre? Ou essas coisas não são a verdade que liberta, entende? Não são comportamentos externos, é a mudança interna, é a metanoia, a mudança de vida, é estar voltado para o Evangelho, para o ensinamento de Jesus. Lógico que vai trazer mudanças externas, sim. O problema é que ensina. O cara foi liberto. Com uma semana que ele está na igreja, a mulher parou de usar calça, agora usa só saia e vestido. Nossa, a irmã foi liberta. Ela tirou o esmalte. Nossa, a irmã foi liberta. Não confunda a verdadeira libertação do Evangelho com mudanças e comportamentos externos, querido. Ok? Várias outras religiões, as pessoas também têm mudanças externas e nos comportamentos externos. Isso não tem a ver com a verdade que liberta. É conhecer. Você se conhece. Você, além de se conhecer, molda a sua vida pelo Evangelho. Aí você é liberto de verdade. Ok?